O momento em que parece que tudo acabou. Você já se sentiu completamente sem forças, como se estivesse no limite, pensando que talvez seja a hora de desistir? Aqueles momentos em que parece que tudo ao redor desmoronou, que cada esforço foi em vão, que cada porta que você bateu continuou fechada e que nada mais faz sentido. Essa sensação de derrota, essa vontade de abandonar tudo, é algo que todos nós podemos sentir em algum ponto da vida. Mas mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando não vemos saída, Deus ainda está trabalhando nos bastidores da sua vida e Ele ainda não terminou sua obra. Jó 42:10 nos lembra disso com força. O Senhor tornou a restaurar a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo quanto antes possuía. Deus muda tudo no fim, mesmo quando tudo parece impossível. A dor que você sente agora, os desafios que parecem esmagadores, as perdas que deixaram o coração vazio, as decepções que parecem não ter fim, não acontecem por acaso. Cada dificuldade, cada obstáculo, cada lágrima faz parte de um processo maior, invisível aos olhos humanos, mas perfeitamente visível e controlado por Deus. Jó perdeu sua família, seus bens, sua saúde e ainda enfrentou acusações de amigos que questionavam sua fé. Para quem olhava de fora, parecia que sua história havia terminado. Mas o que parecia derrota absoluta era, na verdade, um preparo divino para uma restauração surpreendente e multiplicada. É natural sentir vontade de desistir. O coração humano tem limites, e quando a tristeza espiritual se instala, parece que o peso é insuportável. Mas é exatamente nesse ponto de fragilidade que Deus age com mais poder. É quando nos sentimos mais fracos que Ele demonstra força sobrenatural. Deus transforma dor em força, lágrimas em testemunho, perdas em vitória, desesperança em fé. A história de Jó nos ensina que a espera, mesmo dolorosa, faz parte do plano divino. Não é coincidência que ele tenha sofrido tanto antes de receber restauração. A paciência no sofrimento prepara a alma para milagres maiores. Você pode olhar para a sua vida hoje e pensar que tudo está perdido. Talvez tenha enfrentado perdas materiais, rompimentos, injustiças, dificuldades financeiras, problemas de saúde ou feridas emocionais profundas. Mas Deus vê além da sua visão limitada. Ele vê o que ninguém mais vê. O potencial de sua restauração, o plano que Ele está realizando por meio da sua história e a multiplicação que Ele reserva para aqueles que perseveram. Salmos 37:24 nos lembra: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém pela sua mão. Mesmo caído, você não está perdido. Deus não abandona ninguém que confia nele. A chave para atravessar momentos de desânimo não está na força humana, mas na fé ativa, na confiança na palavra de Deus, na persistência em oração e na capacidade de reconhecer que cada dificuldade tem um propósito divino. Quando olhamos para Jó, vemos que ele não desistiu, mesmo sem entender por que passava por tanto sofrimento. Ele confiou, mesmo quando parecia injusto, mesmo quando sentia dor, mesmo quando o silêncio de Deus parecia interminável. Essa fé que persevera diante do sofrimento é a que abre portas para milagres e restauração. Este vídeo foi feito para você que sente vontade de desistir, que se sente cansado, derrotado, sem perspectiva, mas que ainda carrega dentro do coração a esperança de que algo maior está por vir. Aqui você vai entender como manter a fé, mesmo quando tudo parece perdido, como reconhecer os sinais de que Deus está trabalhando mesmo no silêncio e como se preparar para receber a restauração que só Ele pode proporcionar. Cada lágrima, cada dificuldade, cada momento de escuridão é parte do processo que Deus usa para moldar sua fé e preparar seu coração para milagres. Hoje, quero te convidar a olhar para sua história com novos olhos. O desânimo não define seu destino. As perdas não determinam seu futuro, e o momento de dor não será o capítulo final da sua vida. Assim como Jó, você também verá que Deus muda tudo no fim,
transformando tristeza em alegria, desespero em vitória, lágrimas em testemunho. Se você permanecer firme, mesmo nos dias mais difíceis, a recompensa será maior do que você pode imaginar. O final da sua história ainda está sendo escrito, e ele garante que tudo será transformado para o seu bem e para a sua glória. E quando a esperança parece perdida, existem momentos na vida em que tudo ao redor parece desmoronar. O trabalho que parecia seguro se perde, relacionamentos que julgávamos firmes se desfazem, sonhos são adiados ou até destruídos, e o coração começa a questionar se vale a pena continuar. É nesse ponto que muitos pensam em desistir, acreditando que não há saída. Mas é exatamente nesse instante que Deus está trabalhando, mesmo que você não perceba. A esperança não desaparece enquanto Ele está no controle. E a história de Jó nos mostra que os finais podem ser muito maiores do que imaginamos. Jó enfrentou perdas que ninguém conseguiria suportar: família, bens, reputação e saúde. Amigos que deveriam apoiá-lo questionaram sua fé e ainda o acusaram injustamente. Aos olhos humanos, sua vida estava arruinada, mas Jó manteve sua confiança em Deus. Jó 1:21 revela seu coração diante da adversidade. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Mesmo sem entender o motivo da dor, ele não abandonou a esperança. Quando nos sentimos no limite, é natural que pensamentos de desistência apareçam. Não vale a pena continuar. Tudo está contra mim. Deus me esqueceu. Esses pensamentos são armadilhas do inimigo para enfraquecer a fé. Mas a verdade da palavra nos lembra que Deus observa tudo e está sempre presente. Salmos 33:18 nos assegura: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. A esperança surge do reconhecimento de que, mesmo invisível, Deus atua e não abandona os seus. A esperança verdadeira não é apenas um sentimento, mas uma decisão de confiar na fidelidade de Deus, mesmo quando não há sinais visíveis. Ela nos permite atravessar os momentos de dor com fé ativa, sabendo que cada dificuldade carrega propósito e preparação para algo maior. Cada lágrima e cada luta faz parte de um processo de fortalecimento espiritual, preparando o coração para receber bênçãos e multiplicações que jamais imaginaríamos. Você pode olhar para a sua vida hoje e sentir que tudo está perdido, mas isso não define seu destino. As perdas temporárias não anulam o plano eterno de Deus. A esperança persiste mesmo nos momentos mais sombrios, e é essa fé que mantém o coração firme. Assim como Jó, você verá que Deus muda tudo no fim, transformando dor em vitória, lágrimas em testemunho e desespero em alegria duradoura. Mesmo quando parece impossível, a restauração está a caminho. Jó e a paciência em meio ao silêncio de Deus. Quando enfrentamos crises profundas, é natural esperar respostas imediatas de Deus. Queremos sinais, soluções, milagres instantâneos. Mas a vida de Jó nos mostra que o silêncio de Deus não é ausência ou abandono. É oportunidade de crescimento e fortalecimento da fé. Jó suportou perdas, enfermidades e acusações sem receber explicações imediatas. E mesmo assim não desistiu. Sua paciência e confiança em Deus são exemplos para todos nós. Em Jó 2:10, diante do sofrimento extremo, ele diz: recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Essa frase revela uma entrega profunda, uma paciência ativa. Jó não ignorou a dor, nem se enganou fingindo que estava bem. Ele sentiu, lamentou, mas não deixou que a frustração o afastasse de Deus. Paciência não é passividade, é permanecer firme, mesmo quando não entendemos o plano divino. O silêncio de Deus, muitas vezes, nos obriga a confrontar nossas próprias limitações. Nos momentos de angústia, aprendemos que não controlamos tudo e que a força humana não resolve os desafios mais profundos. É nesse ponto que a paciência espiritual se revela. Confiar no tempo de Deus,
mesmo quando a alma está cansada e a esperança parece distante. Salmos 37:7 nos encoraja: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. A paciência em meio ao silêncio é o solo fértil para a restauração. Jó experimentou perdas absolutas, mas sua fé se manteve. E essa fé cultivada na espera permitiu que Deus multiplicasse tudo o que havia sido perdido. É um ensinamento valioso. Muitas vezes, a restauração só chega depois de um período de espera, e esse tempo prepara o coração para receber bênçãos maiores do que imaginamos. Se você se sente ignorado, esquecido ou cansado de esperar, lembre-se de que o silêncio de Deus não significa abandono. Ele está trabalhando, moldando sua fé e preparando você para a virada. A paciência ativa não apenas fortalece a alma, mas também abre portas para milagres, restauração e transformação. Jó é a prova viva de que quem espera em Deus, mesmo em silêncio, vê a vitória chegar no momento certo. O silêncio que prepara a virada. Muitas vezes, o que mais nos assusta é o silêncio de Deus. Nos momentos em que tudo parece desmoronar, esperamos uma palavra, um sinal, uma solução imediata. Mas o silêncio não é abandono, é preparo. Deus usa esses períodos para moldar o caráter, fortalecer a fé e preparar a alma para receber algo maior. Jó passou por longos períodos de silêncio divino, sem respostas aparentes, mas cada momento de espera foi parte do plano que levaria à sua restauração completa. O silêncio obriga à introspecção. Ele nos confronta com nossos medos, limitações e dependência de Deus. É um tempo em que precisamos aprender a confiar sem ver, a crer sem entender e a esperar sem reclamar. Isaías 64:4 nos lembra: desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem prestou ouvido, nem olhos viram outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. O silêncio prepara o terreno para milagres invisíveis aos olhos humanos, mas plenamente ativos no plano divino. Durante esses períodos, é comum que surjam dúvidas, desânimo e até tentação de desistir. Mas o silêncio de Deus é estratégico. Ele está trabalhando nas circunstâncias, ajustando detalhes, preparando pessoas e situações para a virada que acontecerá no momento certo. Jó não recebeu explicações durante seu sofrimento, mas Deus estava coordenando cada elemento para multiplicar sua vida no fim. O que parecia atraso ou esquecimento era, na verdade, um tempo de preparação. O segredo para atravessar o silêncio é permanecer firme na fé, buscar comunhão constante com Deus e reconhecer que cada desafio faz parte do processo de crescimento espiritual. Salmos 27:14 nos exorta: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. A virada não vem do esforço humano, mas da fidelidade divina, que age mesmo quando não percebemos. Portanto, quando parecer que Deus está em silêncio, lembre-se, Ele está preparando sua vitória. O silêncio não significa inatividade. Significa que algo maior está sendo preparado. E quando a virada chegar, você compreenderá que cada momento de espera foi necessário para que a restauração fosse completa e transformadora. Quando a esperança parece perdida, existem momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao nosso redor. As perdas acumulam-se. Os sonhos adiados pesam sobre os ombros. Os relacionamentos que julgávamos sólidos se desfazem. E o coração começa a questionar se ainda vale a pena continuar. É nesse ponto que a tentação de desistir aparece com força, como uma nuvem negra que obscurece a visão da esperança. Mas é exatamente nesses momentos que Deus age, mesmo quando não conseguimos enxergar sua mão. Ele trabalha nos bastidores da vida, preparando o caminho para uma restauração que muitas vezes vai além do que imaginamos. A história de Jó nos mostra que o final da história nem sempre é visível durante o sofrimento, mas a vitória já está assegurada para aqueles que mantêm a fé. Jó enfrentou perdas inimagináveis. Ele perdeu bens materiais, família, saúde
e ainda foi acusado e criticado por amigos que não compreendiam seu sofrimento. Para quem olhava de fora, sua vida parecia arruinada e a perspectiva de restauração parecia impossível. Mas Jó não perdeu a esperança. Ele manteve sua fé em Deus, mesmo quando não havia respostas, mesmo quando a dor parecia insuportável. Jó 1:21 revela a postura de seu coração diante da adversidade. Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa declaração mostra que a esperança de Jó não estava nas circunstâncias, mas em Deus, que é fiel mesmo quando tudo à sua volta parece desabar. Quando nos sentimos no limite, é natural que pensamentos de desistência surjam. Frases como "não vale a pena continuar", "tudo está contra mim" ou "Deus me esqueceu" passam pela mente e ameaçam abalar a fé. Esses pensamentos podem ser armadilhas do inimigo, tentando nos afastar da confiança em Deus. Mas a palavra nos lembra que Ele está atento a cada detalhe da nossa vida, mesmo quando não percebemos. Salmos 33:18 declara: "Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia." Mesmo quando as respostas não chegam de imediato, Deus trabalha, observa e protege aqueles que não desistem. A esperança verdadeira não é um sentimento passageiro, mas uma decisão consciente de confiar na fidelidade de Deus, mesmo sem sinais visíveis. Ela nos permite atravessar os momentos de dor com fé ativa e coragem. Cada lágrima derramada, cada obstáculo enfrentado, cada noite de ansiedade é parte do processo de fortalecimento espiritual que prepara a alma para receber bênçãos maiores do que podemos imaginar. A esperança nos dá força para continuar, mesmo quando tudo ao redor grita que não há saída. É importante compreender que perdas momentâneas não definem nosso destino. A dor, por mais intensa que seja, é temporária quando entregamos nossa vida à soberania de Deus. Jó enfrentou perdas enormes, mas no final, Deus restaurou tudo e multiplicou suas bênçãos. Isso nos ensina que mesmo nas circunstâncias mais adversas, a esperança continua viva, sustentada pela promessa divina. Não podemos permitir que o desânimo nos cega para o poder restaurador de Deus. Além disso, a esperança não nos torna passivos. Pelo contrário, ela nos dá coragem para agir com fé, para tomar decisões alinhadas à palavra e para perseverar, mesmo quando não entendemos os planos divinos. Ela nos lembra de que a jornada pode ser dolorosa, mas que cada passo dado com confiança no Senhor nos aproxima da restauração prometida. É a esperança que mantém o coração firme, que fortalece a mente e que nos conecta à presença de Deus em meio ao caos. Portanto, mesmo quando tudo parece perdido, lembre-se, o fim da história ainda não chegou. Cada dificuldade, cada luta e cada lágrima faz parte do processo de Deus para moldar sua fé e preparar sua vida para a multiplicação que Ele promete. Assim como Jó, você verá que Deus muda tudo no fim, transformando dor em vitória, lágrimas em testemunho e desespero em alegria duradoura. A esperança é uma chama que nunca se apaga para aqueles que confiam no Senhor. E hoje você está sendo convidado a acender essa chama novamente, mesmo em meio à escuridão. Jó e a paciência em meio ao silêncio de Deus. Quando enfrentamos crises profundas, a tendência natural é buscar respostas imediatas. Queremos sinais, soluções instantâneas, milagres rápidos. Mas a vida de Jó nos mostra que o silêncio de Deus não é abandono, mas uma oportunidade estratégica de crescimento e fortalecimento da fé. Jó perdeu tudo: família, saúde, bens, e ainda enfrentou acusações de amigos que questionavam sua integridade. Apesar disso, ele permaneceu firme. Sua paciência diante do silêncio divino é um exemplo poderoso de confiança em Deus, mesmo quando não há explicações. Em Jó 2:10, diante de tanta adversidade, ele declara: "Recebemos o bem de Deus e não receberíamos o mal?" Essa frase revela uma entrega profunda,
uma paciência ativa. Jó não ignorou a dor nem fingiu que estava bem. Ele reconheceu a realidade daquilo que sofria, mas não deixou que a amargura dominasse seu coração. Essa paciência ativa é essencial. Não é passividade, mas a decisão consciente de confiar em Deus enquanto Ele trabalha, mesmo quando a solução ainda não se manifesta. O silêncio de Deus nos força a confrontar nossas limitações. Nos obriga a perceber que não controlamos tudo, que não podemos resolver por nós mesmos os desafios mais complexos da vida. É nesse contexto que a paciência espiritual se manifesta. Confiar no plano divino, mesmo sem compreender o tempo ou a forma como Deus age. Salmos 37:7 nos instrui: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho. Essa espera ativa, de fé e entrega, prepara a alma para a restauração que virá. A paciência em meio ao silêncio transforma a percepção do sofrimento. Jó não recebeu respostas imediatas. Não compreendeu o motivo da dor enquanto vivia cada teste. Mas Deus estava coordenando cada detalhe para que, no final, tudo fosse restaurado e multiplicado. O tempo de espera fortaleceu seu caráter, refinou sua fé e preparou seu coração para receber bênçãos maiores do que ele poderia imaginar. Isso nos ensina que a restauração completa muitas vezes requer preparação, paciência e confiança total no Criador. Quando o silêncio de Deus nos desafia, é fácil se sentir abandonado ou desesperado. É nesse ponto que precisamos escolher perseverar, mesmo sem evidências externas de que a vitória está próxima. A paciência é a ponte que nos mantém conectados à promessa divina. Ela impede que a mente se desespere, que o coração se endureça e que a fé seja comprometida. Cada dia de espera consciente é um passo rumo à multiplicação e à restauração prometida. Portanto, se você se sente ignorado ou abandonado, lembre-se, o silêncio de Deus não significa que Ele não está presente. Ele está atuando, ajustando, preparando, moldando cada circunstância para que o resultado final seja muito maior do que você imagina. A paciência em meio ao silêncio é um exercício de fé que garante que, quando a virada chegar, você esteja pronto para receber a restauração completa. Assim como Jó, sua paciência será recompensada, e a transformação será tão profunda que a história de dor se tornará um testemunho poderoso da fidelidade de Deus. O silêncio que prepara a virada. O silêncio de Deus é um dos momentos mais difíceis de atravessar. Quando tudo parece estar desmoronando, esperamos respostas imediatas, sinais claros, soluções rápidas. Mas o silêncio não é ausência de cuidado, é preparação para algo maior. Deus usa esses períodos de aparente inatividade para moldar nosso caráter, fortalecer nossa fé e preparar a alma para milagres que ainda não conseguimos enxergar. Jó enfrentou longos períodos de silêncio durante suas provações, e cada instante sem resposta foi parte de um plano divino que culminaria em restauração e multiplicação. O silêncio nos obriga a olhar para dentro, confrontando medos, limitações e fraquezas que muitas vezes tentamos ignorar. Ele nos desafia a depender inteiramente de Deus, reconhecendo que nossas próprias forças são insuficientes para resolver os desafios mais profundos da vida. Isaías 64:4 nos lembra: desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nem prestou ouvido, nem olhos viram outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. A virada só acontece quando permitimos que Deus trabalhe, mesmo quando não há sinais visíveis. Durante o silêncio, é comum que surjam dúvidas, desânimo e até a tentação de desistir. Mas cada momento sem resposta é estratégico. Deus prepara pessoas, situações e detalhes que permitirão que a vitória seja completa e duradoura. Jó não recebeu explicações imediatas, não compreendeu o motivo da dor, mas Deus coordenava cada elemento para que no final tudo fosse restaurado em dobro. O que parecia atraso ou abandono era, na verdade, um tempo de refinamento da fé. O segredo para atravessar o silêncio é manter a fé viva.
buscar comunhão diária com Deus e lembrar que cada dificuldade faz parte do processo de transformação espiritual. Salmos 27:14 nos instrui: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Permanecer firme, mesmo sem respostas, prepara a alma para milagres maiores do que podemos imaginar. O silêncio de Deus prepara a virada, mas exige que o coração permaneça aberto e disponível. É nesse período que aprendemos a ouvir a voz sutil do Espírito, a reconhecer sinais que passam despercebidos e a confiar na fidelidade divina. Quando a restauração finalmente chega, percebemos que cada instante de espera foi necessário. Jó é a prova viva de que o silêncio, embora doloroso, é parte essencial do plano de Deus. Ele transforma a espera em oportunidade de crescimento, a dor em aprendizado e a paciência em testemunho. Hoje, se você sente que Deus está em silêncio, lembre-se, Ele está preparando sua vitória. O silêncio não significa inatividade, significa que algo maior está sendo elaborado. A restauração, quando chegar, será completa, transformadora e duradoura. Cada lágrima, cada desafio, cada noite de ansiedade foi parte do processo que levará à sua virada. Confie e espere, porque no final, Deus muda tudo, e o que parecia derrota se transforma em vitória para a sua glória e para o seu bem. Já assim intuitis, a transformação que surge na adversidade. A adversidade é um terreno fértil para a transformação. Quando enfrentamos perdas, decepções e momentos em que tudo parece ruir, temos duas escolhas: permitir que a dor nos destrua ou deixar que ela nos molde para algo maior. Jó experimentou isso de forma intensa. Cada prova que ele enfrentou, cada lágrima derramada, cada acusação recebida de amigos, não foi apenas sofrimento vazio. Cada experiência dolorosa tinha um propósito divino, uma função estratégica para fortalecer seu caráter e preparar sua alma para multiplicação e restauração. O sofrimento nos obriga a confrontar nossa própria fragilidade e limitações. Ele nos tira da zona de conforto e nos mostra que a dependência humana é insuficiente para enfrentar a profundidade da vida. É nesse contexto que surge a transformação, quando percebemos que a força para superar não vem de nós mesmos, mas do poder de Deus operando em nossa vida. Isaías 48:10 afirma: Eis que te provei, ainda não como prata, te escolhi, ainda na fornalha da aflição. Cada dificuldade, cada luta, é um refinamento espiritual que nos prepara para algo maior. A transformação na adversidade não é imediata, mas gradual. Ela começa na mente, muda a perspectiva sobre a dor e nos ensina a valorizar a presença de Deus, mais do que resultados imediatos. Jó não apenas suportou a dor, mas também cresceu em sabedoria e fé. Ele compreendeu que as provações eram instrumentos para revelar não apenas seu caráter, mas a fidelidade de Deus. E isso nos ensina que a adversidade, quando enfrentada com fé, não é destruição, é preparação para a multiplicação e bênção. É importante reconhecer que resistir à adversidade não significa ignorar a dor ou fingir que ela não existe. Pelo contrário, significa aceitar a realidade do sofrimento, mas não permitir que ele controle sua vida. Em Romanos 5:3-4, Paulo nos ensina que a tribulação produz perseverança, a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Cada desafio enfrentado é uma oportunidade de crescimento e aprendizado, e cada lágrima derramada contribui para a construção de uma fé resiliente e sólida. A transformação que surge na adversidade é também um testemunho poderoso. Quando saímos do vale da dor com fé intacta, com a esperança restaurada e com o coração alinhado à vontade de Deus, nossa vida se torna exemplo e inspiração para outros. Aquilo que parecia apenas sofrimento torna-se instrumento de ensino, fortalecimento e encorajamento para quem ainda está atravessando seus próprios desertos. Assim como Jó, o final da adversidade
pode ser a multiplicação de tudo o que foi perdido, provando que a fidelidade de Deus é maior do que qualquer sofrimento humano. Portanto, se você está enfrentando momentos difíceis, não veja a dor apenas como obstáculo. Reconheça-a como ferramenta de transformação que Deus está usando para moldar sua vida, fortalecer sua fé e preparar seu coração para receber bênçãos maiores do que você jamais imaginou. Cada lágrima, cada perda, cada desafio é parte de um plano divino que culminará em vitória, restauração e testemunho, mostrando que mesmo na adversidade, Deus muda tudo no fim. Resistindo à tentação de desistir. Em meio às dificuldades, desistir parece muitas vezes a saída mais fácil. O coração se cansa, a mente se enche de dúvidas e a alma questiona se continuar vale a pena. É nesse ponto que o inimigo tenta nos convencer a abandonar a fé, a desistir de lutar e a abrir mão das promessas de Deus. Jó enfrentou essa tentação inúmeras vezes, mas mesmo quando estava à beira do desespero, ele permaneceu firme. Essa resistência é uma das maiores provas de fé e também a chave para experimentar a transformação divina. A tentação de desistir não surge apenas de fora, mas principalmente de dentro. Pensamentos de inutilidade, frustração e desesperança invadem a mente, tornando difícil enxergar qualquer possibilidade de restauração. Mas a Bíblia nos dá ferramentas para resistir. Em Tiago 1:12 está escrito: Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Resistir à tentação de desistir é um ato de fé que nos aproxima da recompensa prometida. Uma das estratégias mais importantes para resistir é manter o foco na palavra de Deus. Ela nos lembra da fidelidade dele, das promessas que não falham e do amor constante que nos sustenta, mesmo quando nada ao redor parece se mover. Jó 19, 25, 26 revela essa confiança. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. A esperança no Redentor é o que fortalece para não ceder à tentação de desistir. Outro aspecto essencial é a oração perseverante. Mesmo quando sentimos que nossas palavras não são suficientes, quando o cansaço nos paralisa, a oração contínua mantém a conexão com Deus ativa. É por meio da oração que fortalecemos nossa resistência, que encontramos coragem e que recebemos a força para seguir em frente. A persistência na oração não garante ausência de dificuldades, mas garante suporte espiritual e clareza para atravessá-las. Além disso, a resistência à desistência requer lembrar-se das vitórias passadas, mesmo pequenas. Cada obstáculo superado, cada provação enfrentada com fé, é um lembrete de que Deus é capaz de mudar tudo no fim. Jó não desistiu, mesmo após perder tudo. Ele confiou, perseverou e recebeu restauração abundante. Essa história nos ensina que, embora as circunstâncias possam ser esmagadoras, a resistência com fé ativa é a ponte que nos conduz à vitória. Por fim, é essencial cercar-se de apoio espiritual. Amigos, líderes ou irmãos na fé podem oferecer palavras de encorajamento, lembrando que Deus não abandona aqueles que permanecem fiéis. Resistir à tentação de desistir não é um ato solitário, é uma jornada de confiança, comunhão e entrega. Cada passo dado em fé fortalece o coração e cada momento de resistência aproxima-nos da restauração completa que Deus prometeu. Assim como Jó, você também pode experimentar a virada que transforma sofrimento em testemunho e dor em vitória. A importância de persistir na oração. Quando enfrentamos crises profundas, é natural que a oração se torne um desafio. A fadiga emocional e a frustração podem fazer com que nosso espírito se sinta cansado e desmotivado, levando-nos a questionar se vale a pena continuar a clamar a Deus. No entanto, a história de Jó nos ensina que a persistência na oração é fundamental, mesmo quando parece que nenhuma resposta virá. Jó orava não apenas para receber algo, mas como um ato de confiança
e entrega total a Deus, mesmo em meio ao sofrimento extremo. A oração contínua mantém a conexão com Deus viva e ativa, permitindo que Ele opere mesmo quando o silêncio parece prolongado. Em Lucas 18, 1-8, Jesus conta a parábola da viúva persistente para nos ensinar que devemos orar sem cessar, sem perder a esperança, mesmo diante de aparentes atrasos ou obstáculos. Persistir na oração é reconhecer que nossa força é limitada, mas que o poder de Deus é ilimitado. É uma forma de alinhar nossa vontade à dele e de permitir que ele conduza cada circunstância. Durante a adversidade, a oração não precisa ser sofisticada. Jó, apesar da dor, manteve um diálogo sincero com Deus, expressando seu desespero, suas dúvidas e seu desejo de restauração. Essa honestidade na oração é essencial, porque Deus não se impressiona com palavras vazias, mas com corações que se entregam e confiam plenamente nele. Salmos 34:18 nos lembra: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. A persistência na oração cria espaço para que Deus manifeste sua presença de forma poderosa e restauradora. Além disso, a oração constante fortalece nossa resistência contra a tentação de desistir. Cada momento de clamor, mesmo sem resposta imediata, é um exercício de fé que prepara o coração para a vitória. Jó não recebeu explicações imediatas, mas sua perseverança em oração permitiu que Deus atuasse de maneira perfeita, restaurando tudo o que havia sido perdido e ainda multiplicando suas bênçãos. Essa lição mostra que a oração contínua não apenas mantém a esperança viva, mas também é o canal pelo qual Deus manifesta milagres e restauração. A prática diária da oração ajuda a manter o foco na soberania de Deus, mesmo quando tudo parece caótico. Ela nos permite enxergar além das circunstâncias imediatas e compreender que cada desafio é parte de um plano maior. A oração transforma a perspectiva, acalma a ansiedade e fortalece o espírito para enfrentar cada prova com fé e confiança. Ela nos conecta diretamente ao poder que excede qualquer limitação humana e nos prepara para receber as promessas de Deus. Portanto, se você se sente cansado, sobrecarregado ou sem força, não desista da oração. Persistir é essencial. Cada palavra, cada clamor silencioso e cada lágrima derramada diante de Deus conta. A perseverança na oração não apenas mantém a esperança viva, mas também ativa a ação divina em sua vida. Assim como Jó, aqueles que continuam a buscar Deus mesmo em meio ao sofrimento, experimentam restauração completa, milagres inesperados e a transformação que muda tudo no fim, mostrando que a fé persistente é sempre recompensada. Descobrindo propósitos ocultos na dor. A dor, quando enfrentada de frente, revela muito mais do que sofrimento. Ela pode ser a porta de entrada para um propósito maior. Muitas vezes, nos concentramos apenas no que perdemos ou no quanto a situação é injusta, e esquecemos que Deus está agindo de forma estratégica para moldar nosso caráter e preparar nosso futuro. Jó enfrentou provações extremas, mas cada dor em sua vida carregava um propósito oculto que só foi revelado quando a restauração chegou. O sofrimento é um instrumento nas mãos de Deus. Ele usa a dor para ensinar lições que não podem ser aprendidas de outra forma. Em Romanos 8:28, encontramos essa promessa. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Cada dificuldade, cada perda, cada decepção pode ter um significado que transcende nossa compreensão imediata. Jó só entendeu o alcance do propósito de suas provações depois de experimentar a restauração plena. Quando enfrentamos dor, é natural focar nas perdas e sentir-se injustiçado. Mas se conseguirmos olhar além do imediato e perguntar a Deus: Senhor, qual é o propósito nisso? Abrimos espaço para que Ele revele lições valiosas. Muitas vezes, a dor nos ensina paciência, perseverança
empatia e resiliência. É nesse contexto que aprendemos a depender de Deus, a fortalecer nossa fé e a compreender que cada desafio é uma preparação para o que está por vir. A dor também revela nosso interior. Ela mostra nossas fragilidades, limitações e áreas que precisam de transformação. Jó, durante suas provações, percebeu sua própria vulnerabilidade, mas também descobriu a profundidade do cuidado de Deus. Essa consciência permite que nos aproximemos mais do Senhor, entendendo que cada desafio não é um ataque, mas uma oportunidade para nos alinhar mais profundamente com a vontade divina. Além disso, compreender que há propósito na dor nos ajuda a não desistir. Quando sabemos que cada dificuldade faz parte de um plano maior, conseguimos resistir ao desânimo e às tentações de abandonar a fé. A dor, quando entendida dessa forma, deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser instrumento de crescimento espiritual. Cada lágrima, cada perda, cada desafio se torna uma oportunidade de aprender, amadurecer e fortalecer a fé. Portanto, quando você se deparar com momentos de sofrimento, não olhe apenas para a dor, mas busque entender o propósito oculto que Deus está revelando. Jó só recebeu o entendimento completo do propósito de suas provações depois que Deus restaurou sua vida e multiplicou suas bênçãos. Assim, cada dificuldade que você enfrenta hoje pode ser a preparação para milagres maiores, para crescimento espiritual e para a construção de uma fé firme e inabalável. A dor nunca é em vão. Ela prepara, molda e transforma para que, no fim, Deus mude tudo para o seu bem. Quando a fé se torna luz no meio da escuridão, a fé verdadeira não se manifesta apenas nos momentos de alegria e prosperidade. Ela se revela com intensidade no meio da escuridão, quando tudo ao redor parece desabar e a esperança se mostra distante. Jó experimentou essa realidade. Ele perdeu tudo, foi traído, caluniado e testado de maneiras extremas, mas manteve sua fé. Foi exatamente nesse contexto de dor e sofrimento que a fé se tornou luz, iluminando caminhos invisíveis e sustentando sua alma quando tudo parecia perdido. Manter a fé em meio à adversidade exige coragem e entrega total. É escolher acreditar no caráter de Deus, mesmo sem entender as circunstâncias, mesmo sem ver sinais claros de solução. Jó 19:25 nos revela essa confiança. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Mesmo quando todas as evidências externas apontavam derrota, ele sustentou a certeza de que Deus ainda operava, que a restauração viria e que nenhuma perda seria definitiva. A fé que se mantém firme na escuridão transforma a maneira como enxergamos os desafios. Ela nos dá perspectiva, mostrando que as dificuldades não definem o final da história, mas fazem parte do processo de crescimento e transformação espiritual. Salmos 27:1 reforça essa verdade. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Mesmo cercados por incertezas, a fé acende uma luz interior que nos guia e nos sustenta. Além disso, a fé nos permite enxergar oportunidades dentro da crise. Enquanto muitos veem apenas obstáculos, quem mantém a fé percebe sinais, aprende lições e encontra força para agir com sabedoria. Jó não apenas suportou a dor, mas também utilizou a fé como ancoradouro para sua esperança. Essa fé ativa é capaz de transformar sofrimento em aprendizado, lágrimas em testemunho e desânimo em perseverança. A fé que brilha na escuridão também influencia outros ao nosso redor. Pessoas que atravessam provas mantendo a confiança em Deus se tornam exemplos vivos de esperança. Elas inspiram, encorajam e mostram que a luz de Deus nunca se apaga, mesmo quando tudo parece sombrio. Essa luz não depende das circunstâncias, depende da firmeza de coração em acreditar que Deus cumpre suas promessas. Portanto, se você se encontra em meio à escuridão, saiba que a fé pode ser a luz que guia sua alma. Mesmo sem respostas imediatas, mesmo quando a solução parece distante, a fé mantém sua esperança viva
e fortalece seu coração. Assim como Jó, quando você permite que sua fé brilhe no meio da adversidade, Deus transforma cada desafio em aprendizado, cada perda em multiplicação e cada lágrima em testemunho. No fim, Ele muda tudo, e a luz da fé ilumina não apenas sua vida, mas também o caminho de quem precisa ver que milagres ainda acontecem. Como o perdão liberta no meio do sofrimento. O sofrimento muitas vezes nos aprisiona, e a mágoa se torna uma corrente invisível que impede a alma de experimentar a verdadeira liberdade. Durante períodos de dor, é comum nutrirmos ressentimentos contra pessoas, circunstâncias e até contra nós mesmos, mas o perdão é a chave que desbloqueia a libertação emocional e espiritual. Jó enfrentou injustiças profundas, foi caluniado e mal interpretado, mas manteve o coração aberto para Deus. O perdão que ele praticou, mesmo em meio à dor, abriu espaço para a restauração e para a multiplicação das bênçãos. O perdão não é um ato opcional, mas uma necessidade para que o milagre aconteça em nossa vida. Mateus 6,14-15 nos lembra: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Guardar mágoa e ressentimento só prolonga o sofrimento e impede a ação de Deus. Perdoar não significa esquecer ou justificar, mas liberar o coração para que ele trabalhe plenamente. O perdão também é uma forma de reconhecer que somente Deus é justo e capaz de lidar com a injustiça. Jó poderia ter se afundado na raiva e na amargura, mas confiou que Deus cuidaria de cada injustiça cometida contra ele. Quando liberamos o perdão, retiramos o peso emocional que nos impede de enxergar oportunidades, perceber sinais e avançar. É um ato de fé que demonstra confiança na soberania divina e na capacidade de Deus transformar o que parecia negativo em aprendizado e vitória. Além disso, o perdão interno, inclusive de si mesmo, é essencial. Muitas vezes nos culpamos por erros ou decisões passadas, e essa autocensura bloqueia a restauração. Jó não ignorou seus limites, mas não permitiu que eles definissem sua fé ou impedissem sua entrega a Deus. Reconhecer falhas, arrepender-se e perdoar a si mesmo cria espaço para que a graça divina opere e transforme o sofrimento em crescimento espiritual. O perdão, quando aplicado de forma sincera, gera leveza e esperança. Ele retira a amargura e permite que a fé floresça mesmo em situações difíceis. Através do perdão, abrimos o coração para a presença de Deus, permitindo que Ele reconstrua, renove e multiplique bênçãos. Jó experimentou isso plenamente. Sua paciência, sua fé e sua disposição para perdoar contribuíram para que Deus restaurasse sua vida em dobro. Portanto, se você carrega ressentimentos ou mágoas, saiba que esse peso impede que a restauração divina aconteça plenamente. O perdão não apenas liberta, mas também prepara o caminho para milagres, cura e multiplicação. Assim como Jó, ao perdoar em meio ao sofrimento, você experimenta a liberdade que só Deus pode oferecer. Transforma a dor em testemunho e permite que Ele mude tudo no fim, mostrando que a fidelidade e a justiça divina prevalecem sobre toda a injustiça humana, transformando traumas em testemunhos. A vida muitas vezes nos coloca diante de situações tão difíceis que parecem insuportáveis. Traumas emocionais, perdas profundas, rejeições e frustrações podem marcar nossa alma, deixando cicatrizes que parecem impossíveis de curar. No entanto, a história de Jó nos mostra que essas experiências dolorosas podem se tornar instrumentos poderosos de testemunho, inspiração e fortalecimento da fé. Cada trauma, cada lágrima e cada desafio podem ser transformados em uma narrativa que encoraja outros a perseverar e confiar em Deus. Jó experimentou provações extremas, perdeu bens, saúde, filhos e ainda enfrentou julgamentos injustos de amigos e familiares. Apesar de todo o sofrimento, ele manteve a fé. No fim, não apenas recuperou tudo, mas recebeu em dobro, demonstrando que o sofrimento não é em vão
e que a fidelidade de Deus se manifesta plenamente. Jó 42:10 revela: o Senhor tornou a restaurar a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo quanto antes possuía. Essa restauração não se limita ao material, mas envolve a transformação interior e a construção de testemunhos que inspiram gerações. Transformar traumas em testemunhos exige uma mudança de perspectiva. Em vez de focar apenas na dor, devemos enxergar a possibilidade de aprendizado, crescimento e fortalecimento espiritual. Cada dificuldade enfrentada com fé se torna uma prova da intervenção divina, mostrando que Deus é capaz de operar milagres, mesmo nos contextos mais adversos. Salmos 66, 19 e 20 nos lembra: mas Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração nem me retirou a sua misericórdia. Quando permitimos que Deus transforme nossa dor, ela se torna testemunho da sua fidelidade. Além disso, o compartilhamento do testemunho é um ato de serviço e encorajamento para outros. Pessoas que atravessaram traumas e permanecem firmes na fé tornam-se fontes de inspiração para aqueles que ainda estão enfrentando crises. Ao relatar como Deus operou em suas vidas, mostramos que milagres e restaurações são possíveis, reforçando a esperança na soberania divina. A dor, quando usada como testemunho, deixa de ser apenas sofrimento e passa a ser ferramenta de edificação espiritual. É essencial compreender que a transformação de traumas em testemunhos requer entrega e confiança contínua em Deus. Não é um processo instantâneo, envolve oração, reflexão e disposição para aprender com cada provação. Jó não apenas suportou a dor, mas também se manteve íntegro em sua fé, servindo como exemplo eterno de perseverança. Essa transformação demonstra que, mesmo nas maiores dificuldades, a fidelidade de Deus se manifesta e que Ele é capaz de multiplicar bênçãos e restaurar vidas. Portanto, cada trauma que você carrega pode ser convertido em um testemunho poderoso. Assim como Jó, você pode experimentar a restauração plena e usar sua história para encorajar e inspirar outros. Quando entregamos nossa dor a Deus, ela se transforma em uma narrativa de fé, esperança e vitória. A restauração divina prova que mesmo quando pensamos em desistir, Deus muda tudo no fim, transformando o sofrimento em bênção, lágrimas em alegria e desafios em oportunidades de glorificar seu nome. Aus-T de Leshu reaprendendo a confiar no tempo de Deus. Um dos maiores desafios na vida espiritual é aceitar que o tempo de Deus não coincide com o nosso. Quando enfrentamos dificuldades, perdas ou atrasos em nossas promessas, é natural sentir impaciência, frustração e até questionar se vale a pena continuar. Jó enfrentou isso em sua trajetória. Sofreu intensamente, perdeu tudo o que tinha e não compreendia por que essas coisas aconteciam. Ainda assim, permaneceu firme, mostrando que confiar no tempo de Deus é essencial para experimentar a restauração completa e a multiplicação de bênçãos. Confiar no tempo divino exige uma entrega total. Muitas vezes, queremos que os problemas desapareçam imediatamente, que as respostas sejam rápidas e que os milagres ocorram no momento que consideramos ideal. Mas a Bíblia nos lembra que o Senhor tem planos perfeitos para cada vida. Eclesiastes 3:1 afirma: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Cada atraso aparente, cada prova que parece interminável, tem um propósito que só será revelado na hora certa. A confiança no tempo de Deus também exige paciência e discernimento. Não se trata de esperar passivamente, mas de continuar firme na fé, mesmo sem respostas imediatas. Jó não compreendeu o propósito de suas provações enquanto elas aconteciam, mas sua perseverança e entrega total prepararam o caminho para uma restauração maior. Esse aprendizado nos mostra que a espera, embora dolorosa, é uma oportunidade para fortalecer nossa fé, refinar nosso caráter e desenvolver intimidade com Deus. Muitas pessoas perdem a esperança porque tentam apressar os resultados, interferir no tempo de Deus ou ceder ao desânimo.
Isso gera frustração, medo e ansiedade, enfraquecendo a fé. Mas confiar no tempo divino significa entregar os planos, os sonhos e as expectativas ao Criador, reconhecendo que Ele vê o que não conseguimos enxergar. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Mesmo os atrasos e desafios fazem parte de um plano maior que beneficia nossa vida. Reaprender a confiar no tempo de Deus é também aprender a observar sinais sutis de sua ação. Pequenos detalhes, mudanças de circunstâncias ou inspirações internas podem indicar que Ele está conduzindo sua história, mesmo que você ainda não veja a restauração completa. É nesse processo de confiança e entrega que a fé se fortalece e que o coração se prepara para receber bênçãos inesperadas. Portanto, se você está enfrentando atrasos, dificuldades ou momentos em que tudo parece estar contra você, lembre-se, o tempo de Deus é perfeito. Cada prova, cada lágrima, cada desafio está preparando sua vida para uma vitória maior. Jó é a prova de que confiar no tempo divino resulta em restauração completa, multiplicação de bênçãos e transformação profunda. Quando aprendemos a esperar com fé, paciência e perseverança, percebemos que Deus muda tudo no fim e que a espera, por mais difícil que seja, nunca será em vão. A gratidão que prepara o solo da vitória. A gratidão é uma ferramenta poderosa que muitos subestimam, especialmente em meio ao sofrimento. Quando tudo parece perdido, é natural concentrar-se na dor, nas perdas e nas frustrações. No entanto, a prática da gratidão, mesmo em momentos de dificuldade, prepara o coração para a vitória e abre espaço para que Deus opere milagres. Jó é um exemplo claro disso. Apesar de perder bens, filhos e saúde, ele manteve seu coração voltado para Deus, reconhecendo sua soberania e bondade, mesmo em meio à dor. A gratidão muda nossa perspectiva. Enquanto focamos nas perdas e no sofrimento, nossa visão se estreita, tornando difícil perceber a ação de Deus. Mas quando cultivamos gratidão, mesmo pelos pequenos detalhes, começamos a reconhecer que nada escapa ao controle divino. Salmos 107:1 nos exorta: dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. A gratidão conecta nosso coração à fidelidade de Deus e nos prepara para receber bênçãos que muitas vezes estão além da nossa compreensão. Praticar gratidão durante a adversidade não é negar a dor, mas reconhecer que mesmo no sofrimento, Deus permanece fiel. Jó expressou sua gratidão e confiança, mesmo após enfrentar perdas profundas, demonstrando que a gratidão não depende das circunstâncias, mas da percepção da presença de Deus em cada situação. Esse ato fortalece a fé, mantém a esperança viva e transforma o sofrimento em aprendizado e crescimento espiritual. Além disso, a gratidão ativa a mente e o espírito, permitindo que os milagres e soluções divinas sejam percebidos. Muitas vezes, os que permanecem focados apenas na dor não conseguem enxergar oportunidades de restauração ou sinais da intervenção divina. A gratidão nos posiciona para receber, abre o coração para o agir de Deus e nos dá paciência para esperar o cumprimento de suas promessas. Em Filipenses 4, 6 e 7, Paulo nos lembra que a oração e a gratidão conduzem à paz que excede todo entendimento, mesmo em meio às dificuldades. A gratidão também influencia aqueles ao nosso redor. Quando expressamos reconhecimento e fé diante da adversidade, inspiramos outros a confiar em Deus e a perseverar, criando um ciclo de esperança e fortalecimento espiritual. Jó não apenas viveu suas provações, mas seu exemplo de gratidão e fé se tornou um testemunho poderoso para todos que conhecem sua história. Cada palavra de gratidão fortalece o espírito, mesmo quando o corpo está cansado e o coração está ferido. Portanto, cultivar gratidão em meio à dor não apenas transforma nossa perspectiva, mas prepara o solo para a vitória que Deus deseja plantar em nossa vida.
É uma atitude que ativa milagres, fortalece a fé e nos conecta à promessa de restauração. Jó é a prova viva de que, mesmo nas perdas e provações mais profundas, a gratidão abre caminho para que Deus mude tudo no fim, transformando lágrimas em alegria, dor em aprendizado e desafios em testemunhos de fé. E o valor do silêncio e da reflexão. O silêncio é um espaço poderoso de conexão com Deus, especialmente em meio às adversidades. Muitas vezes, buscamos respostas rápidas e soluções imediatas para nossos problemas, mas o verdadeiro aprendizado e a restauração espiritual ocorrem nos momentos em que paramos, refletimos e nos abrimos para ouvir a voz do Senhor. Jó experimentou períodos de silêncio profundo durante suas provações, momentos em que não havia explicações externas ou conselhos humanos capazes de confortá-lo completamente. Nesses instantes, o silêncio se tornou um canal para o crescimento espiritual e a compreensão da soberania divina. O silêncio nos permite olhar para dentro, confrontando nossos medos, falhas e limitações. É nesse espaço de introspecção que aprendemos a depender exclusivamente de Deus, reconhecendo que nossa própria força é insuficiente para lidar com a profundidade dos desafios. Salmos 46:10 nos orienta: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. A quietude e a reflexão permitem que o espírito se fortaleça, que a fé seja refinada e que o coração se abra para receber orientações divinas. Durante o silêncio, a mente aprende a discernir sinais que passariam despercebidos em meio à agitação. Deus usa momentos de contemplação para preparar soluções, revelar caminhos e guiar decisões importantes. Jó, mesmo enfrentando acusações e julgamentos de amigos, aproveitou o tempo de silêncio para aprofundar sua relação com Deus, consolidando sua fé e preparando-se para a restauração que estava por vir. Esses períodos de quietude são essenciais para que a alma compreenda que a vitória não depende de esforço humano, mas da intervenção divina. O silêncio também permite que o coração encontre paz em meio ao caos. Quando o barulho das circunstâncias é intenso, podemos nos perder em pensamentos negativos, desesperança e dúvidas. Parar e refletir, buscando a presença de Deus, fortalece a fé, acalma a ansiedade e cria clareza para enfrentar os desafios. É nesse processo que aprendemos a confiar no plano de Deus, mesmo quando não entendemos o porquê das situações difíceis. Além disso, o silêncio e a reflexão ajudam a transformar experiências dolorosas em aprendizado e sabedoria. Jó utilizou esses momentos para entender que sua fé precisava ser fortalecida e que cada desafio tinha propósito divino. Aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio nos permite perceber que cada dificuldade é um passo na construção de um testemunho sólido, capaz de inspirar outros. O silêncio nos ensina paciência, discernimento e a importância de confiar na fidelidade divina, mesmo quando tudo parece perdido. Portanto, não subestime o valor do silêncio em sua vida. Ele é um espaço sagrado de comunhão, crescimento e preparação para milagres. Jó é exemplo de como momentos de quietude e reflexão podem conduzir à restauração completa, à multiplicação de bênçãos e à transformação do sofrimento em testemunho. Quando aprendemos a silenciar e refletir, abrimos espaço para que Deus mude tudo no fim, mostrando que cada momento de espera tem propósito e resultado na obra perfeita do Senhor. Reconhecendo os pequenos sinais de mudança. Muitas vezes, em meio à dor e à adversidade, é difícil perceber que Deus está trabalhando. O desânimo e a sensação de estagnação nos cegam para sinais sutis de que a restauração está a caminho. Jó enfrentou longos períodos de sofrimento intenso, sem ver solução aparente. Mas Deus estava sempre presente, preparando cada detalhe para que a virada fosse completa e multiplicada. Aprender a reconhecer esses pequenos sinais de mudança é essencial para manter a fé viva e a esperança renovada. Esses sinais podem ser simples,
uma sensação de paz inesperada, uma ideia ou inspiração que surge no coração, pequenas soluções que aparecem em momentos improváveis, ou até mudanças sutis nas circunstâncias que indicam a mão de Deus atuando. Eles podem passar despercebidos se não estivermos atentos. Provérbios 4:23 nos adverte. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Guardar o coração é também estar atento aos movimentos sutis de Deus na vida, reconhecendo cada intervenção divina. O reconhecimento desses sinais exige sensibilidade espiritual e paciência. É necessário aprender a distinguir entre coincidências e respostas divinas, entre pequenas vitórias e a preparação de milagres maiores. Jó só percebeu a restauração total depois de muito tempo, mas durante todo o processo, cada detalhe, cada mudança gradual, fazia parte do plano de Deus. Reconhecer esses sinais nos permite confiar mais, mesmo quando o caminho ainda parece difícil. Além disso, esses pequenos sinais fortalecem a fé e encorajam a persistência. Quando notamos que algo está mudando, mesmo que lentamente, sentimos motivação para continuar lutando, orando e confiando. Eles são lembretes de que Deus não nos abandonou e que cada lágrima derramada tem propósito. Salmos 32:8 diz: Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Deus nos conduz, mesmo quando o progresso não é imediato, e nos sinais está a confirmação de sua presença. Reconhecer pequenas mudanças também ajuda a construir gratidão e esperança. Cada detalhe, cada movimento que aponta para a restauração deve ser celebrado e usado como combustível para fortalecer o espírito. Jó, ao perceber a atuação divina em cada pequena mudança, manteve a fé e a paciência até o momento em que Deus restituiu tudo em dobro. É um aprendizado valioso. A restauração não acontece de repente, mas através de sinais que nos preparam para a grande vitória. Portanto, mesmo quando tudo parece estagnado, aprenda a identificar e valorizar os pequenos sinais de mudança. Eles são prova de que Deus está no controle, conduzindo sua história com precisão e amor. Cada sinal é um lembrete de que a vitória está próxima e que, assim como Jó, você verá que Deus muda tudo no fim, transformando dor em alegria, perdas em bênçãos e lágrimas em testemunho. Reconhecer e valorizar esses sinais mantém a fé firme e o coração esperançoso, preparando-o para o milagre que se aproxima. O fim que transforma tudo. Chegamos ao ponto em que tudo faz sentido. O final da história, o desfecho das provações, o momento em que Deus muda tudo no fim. Jó nos ensina que a restauração divina não é apenas uma devolução do que foi perdido, mas uma multiplicação e transformação completa da vida. Depois de experimentar perdas extremas, humilhações e sofrimento prolongado, ele recebeu não apenas tudo de volta, mas o dobro do que tinha antes. Jó 42:10 deixa claro: o Senhor tornou a restaurar a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu a Jó o dobro de tudo quanto antes possuía. Essa é a promessa para todos que perseveram com fé. O fim que transforma tudo não acontece de maneira súbita para aqueles que enfrentam provações. Ele é o resultado de paciência, fé, oração e confiança na fidelidade de Deus. Durante a jornada, é comum sentir-se cansado, desanimado e até questionar se vale a pena continuar. Mas é justamente nesse ponto que a fé é refinada e o caráter é fortalecido. Salmos 35 afirma: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A alegria, a restauração e a multiplicação chegam como consequência da perseverança e da confiança no Senhor. A transformação no final da história também envolve aprendizado profundo. Cada lágrima, cada dor, cada prova enfrentada se torna parte de um testemunho que inspira outros a confiar em Deus. Jó não apenas experimentou a restauração, mas sua história se tornou uma referência de fé, resistência e esperança para gerações. A dor,
quando entregue a Deus, se transforma em instrumento de edificação espiritual, mostrando que mesmo os momentos mais sombrios podem se tornar oportunidades para manifestar o poder e a fidelidade divina. Além disso, o fim que transforma tudo não significa a ausência de desafios, mas a certeza de que Deus está presente e agindo. Mesmo quando o caminho parece impossível, cada detalhe está sob controle divino. É uma mudança que não depende de esforço humano, mas da intervenção perfeita de Deus, que restitui, multiplica e transforma vidas. Jó recebeu mais do que perdeu, provando que a fidelidade divina supera qualquer sofrimento humano. Hoje você que enfrenta momentos de desânimo, perdas ou provações, precisa entender que sua história ainda não acabou. Deus está preparando a restauração completa, multiplicando suas bênçãos e transformando suas lágrimas em alegria. O fim de sua jornada, se você permanecer firme na fé, será de vitória, testemunho e esperança duradoura. Assim como Jó, você verá que Deus muda tudo no fim, tornando cada desafio uma oportunidade de crescimento, cada perda uma preparação para multiplicação e cada momento de dor um testemunho da fidelidade divina. O desfecho de sua história é a prova de que com Deus nada é em vão e que Ele transforma sofrimento em bênçãos, desespero em esperança e lágrimas em triunfo eterno. Amém.